Olá, minhas queridas e meus queridos, bem com vocês? No vídeo de hoje, vai ser um vídeo que eu queria fazer há muito tempo também, mas eu não fiz por timidez e tal. Que é respondendo perguntas suas, de vocês, né? Eu queria bater um papinho assim com vocês. Eu tinha abrido uma caixinha de perguntas no Instagram. Acho que vai fazer uma semana. A maioria fez umas perguntas repetitivas também e que eu irei responder todas aqui neste vídeo. Vamos lá? A caixinha aqui, se você puder aqui. Eu vou pegar uma pergunta aleatória primeiro e depois eu irei responder na ordem. Então, peraí que eu vou pôr os meus óculos. Tô enxergando agora. Vamos lá, amigos e amigas. Vou rolar aqui, ó. Aí eu vou tocar em um aqui e vai ser a primeira pergunta. Não, começamos muito bem. Coisas que você está obcecada no momento. Eu anotei aqui, eu anotei há uns 2 dias atrás as coisas que eu estou obcecada no momento. Então, eu irei responder essa pergunta aqui com isto. Coisas que eu estou obcecada no momento. O primeiro é o conceito do grupo de K-pop Kiki. Pelo que eu vi, é um grupo feminino, né, de K-pop. E eu não sei, a vibe desse grupo, né, de meninas, me lembra um pouco daquela vibe meio anos 2000, sabe? Fresh. Não sei se deu pra entender muito bem, mas este grupo, ele me lembra esse conceito, tanto que eu vi que elas lançaram uma música, um álbum, eu não lembro, e as músicas delas são bem boas, então tá sendo meio que uma obsessão pra mim, mesmo que eu não acompanhe elas. Eu estou pensando em acompanhá-las, então tá sendo uma ideia a se pensar. Minha segunda obsessão no momento está sendo os sutras do budismo. Para quem não sabe, sutra é meio que músicas do budismo com afirmações para simplificar para vocês. Tem sutra de sabedoria, sutra de compaixão, sabe? Uma que eu tô ouvindo bastante é uma, eu não sei se a pronúncia está certa, mas é uma que chama Oma Padme Hum. É muito boa. Pra mim foi viciante escutar. Minha terceira obsessão no momento tá sendo o significado da minha flor favorita no meu idioma favorito, que é lírio branco. E o significado dessa flor em chinês é 100 anos de amor. Eu achei muito poético e maravilhoso esse significado. Então é algo que eu tô pensando bastante sobre. Outra obsessão que eu tô tendo no momento é uma coisa que chama Dot Design. Vou até mostrar aqui um print aqui do Pinterest. São tipo desenhos em pixel, sabe? Isso eu sempre gostei, mas eu tô gostando bastante porque eu achei um site que eu vou até colocar o nome aqui para quem gosta desse tipo de coisa também. Tem vários desenhos de várias coisas, tem muitos símbolos bonitinhos para pôr em foto, vídeo, é uma coisa que eu sempre amei, achei muito conceitual e muito aesthetic esse tipo de coisa. Uma obsessão também que eu tô tendo, gente, é algo sobre Copa, e é essa camisa aqui que eu vou deixar. Se alguém quiser comprar pra mim também, eu vou estar aceitando. Eu achei muito chique essa camiseta, eu usaria, até porque nesse frio que está. Também estou obcecada por cores holográficas, que inclusive é a cor da minha unha de hoje. Não sei se dá pra ver por causa da luz, mas é tipo um rosa holográfico. E vou deixar outras referências aqui. E minha última obsessão no momento também de Copa está sendo o Hendrick. Eu já conhecia ele, gente, porque os meus pais, eles são palmeirenses roxos. E depois que eu vi a história dele e mais sobre ele, eu achei bem bacana. Ele joga super bem também. E ver ele na Copa é muito legal também. Eu fiquei chocada quando eu descobri que ele tinha 19 anos, já estava casado e estava esperando um filho.
Mas a minha obsessão também está sendo ele. Inclusive, eu surtei quando ele debutou na Copa do Mundo. Enfim, gente, essa foi a nossa primeira pergunta para já começar, né? Agora eu irei responder na ordem as perguntas e pelo visto eu tô vendo que eu vou falar bastante aqui. Me fizeram algumas perguntas sobre paixões de infância, tipo de desenho e tal. Olha, lembrando assim, eu sempre tive muitos crushes que tinham alguma coisa vermelha. Por exemplo, o Rafael do Tartarugas Ninjas. O Alvin do Alvin e os Esquilos. Eu amava o Sonic. Tudo que tinha o Sonic eu gostava de ver. Eu assistia mais. O anime dele, eu assistia mais esse. Eu também tinha crush. Eu lembro que eu tinha um crush assim pelo protagonista mesmo. Eu tinha muito crush também no filho do Pateta. Não, gente. Eu via ele, eu via uma visão, o homem ideal para a minha vida e para o meu casamento. Eu amava demais ele, gente. Se eu pudesse... Nossa, agora me deu saudade. Depois desse vídeo eu vou ver os 2 filmes deles. Eu gosto tanto que daquele lá que vai o pai e ele viajar. Não, então acho que tem 3. Aquele tem campeonato de skate também, eu gosto. Aí, os outros 3. Eu já vou falar tudo pra eu não esquecer depois. Aquele cavalo. Eu vou deixar uma foto aqui. Eu amava esse cavalo também. Eu tinha um crush nele. Não lembro o nome dele, se eu puder tá colocando aí também. Aquele cachorrinho policial da Patrulha Canina. Eu amava ele demais também. E eu também tinha um baita crush no McQueen. Não, gente, não tinha como não ter crush naquele carro, gente. Quem nunca teve crush em carro? Eu tive. Eu tô assumindo isso aqui pra vocês. Eu lembro que quando eu assistia, tinha aquelas propagandas também de brinquedo e tal. E eu lembro que eu queria muito um Crocs do McQueen. Só que aí, quando a gente vai crescendo, a gente evolui. Agora eu quero uma jaqueta do McQueen, que eu vi que tem uma jaqueta do McQueen. Eu quero, gente, eu quero ter a vibe de uma corredora, uma pessoa que corre de Fórmula 1. Essa jaqueta tem essa vibe, gente, é muito cante. Eu adoraria ter. E eu também adoraria ter o Crocs. Se vai estar podendo eu ter os 2, eu vou aceitar também. Vamos para a próxima pergunta. Ô, gente, me perdoem aqui que eu tenho que ficar olhando aqui para baixo, porque o meu tablet ele fica desligando e aí eu tenho que ficar ligando ele de novo com a senha, mas enfim. Algo que todo mundo ama, mas você odeia. Eu odeio azeitona. Vou falar a verdade aqui, vou ser aberta com vocês. Eu odeio azeitona. Eu acho que estraga a comida que a gente come. Se tiver azeitona na comida, eu vou dar a azeitona pra quem gosta. Porque eu me recuso a comer aquele negócio verde, redondo, repugnante, que não deveria nem existir. Quais são os seus hobbies? Estudar é um hobby? Não sei, eu não sei dizer se estudar é um hobby, porque é o que eu mais estou fazendo hoje em dia. Um outro hobby que eu tenho é escrever. Eu amo escrever qualquer coisa, escrever no diário, escrever poema, escrever histórias. Adoro escrever no geral. Ver filmes e séries é um hobby, né? Não, ver filmes. Série eu não assisto tanto, mas ver filmes acho que é dito como um hobby também, né? Então, ver filmes. Editar. Aí, ó. Eu tenho o hobby. Achei, gente, um outro hobby. Pra mim, é um hobby porque eu gosto muito. Eu acho que eu não... Um adendo aqui, eu acho que eu não contrataria alguém pra editar os meus vídeos, porque ele não faria do jeito que eu queria. Aí eu ia ficar frustrada e eu não ia querer descontar na pessoa. Aí eu ia demitir ele e voltar a editar os vídeos do meu jeito. Ouvir música é um hobby também. Ouço muita música. Para mim me deixou na dúvida se estudar é um hobby, porque eu faço por obrigação também. Mas esse ano eu mudei um pouco, gente. Eu comecei a gostar
mais de estudar. Não sei se é o método que eu faço que deixa mais confortável. Inclusive, tá aí uma ideia para vocês. Se vocês tá com dificuldade de estudar, romantiza um pouquinho os seus estudos, sabe? Sei lá, põe um timer aí pra tipo assim, um timer de uma call com o seu ídolo favorito e vai parecer que ele vai estar estudando com você, acende uma vela. Ouve um ruído marrom para você que tem dificuldade em manter o foco. Eu faço tudo isso, menos acender vela. Mas eu faço tudo isso e deixo meus estudos mais confortáveis e deixo com vontade de estudar. Deixo uma aguinha também para ficar hidratado. O que faz você se apaixonar por alguém? Nossa, gente, só perguntas cultas aqui, só perguntas super interessantes, tô falando sério. Assim, gente, pensando aqui, a pessoa não precisa de muito pra eu ficar interessada nela. Tem 3 coisas que me chamam mais atenção. Todas elas são comuns. Por exemplo, se eu sentar com uma pessoa na mesa, assim, começar a conversar com ela, a pessoa ela tem que ter, calma aí, ela tem que ter o mínimo de inteligência, assim, eu digo inteligência emocional, cognitiva ou até intelectual. Ela tem que ter o mínimo disso, porque eu não gosto de conversar com gente burra. Ninguém gosta, né? A pessoa ela tem que ter um bom humor, porque, assim, eu sou uma pessoa cronicamente online. Então, se eu falar um meme pra ela e ela não entender, eu não vou ficar com raiva dela. Só que, assim, eu não vou conseguir conversar com ela, porque, assim, no mundo que a gente tá, todos nós estamos conectados. Se a pessoa não for tão conectada assim, eu vou ficar com preguiça de ficar explicando os memes, notícias e fofocas que tem por aí. Então ela tem que ter o mínimo de humor, um bom humor que tem de piada e tal. E ela tem que ter a iniciativa de estar se importando comigo, de estar se importando com o que eu tô falando. Ficar interessada, sabe, de fato em mim e não ficar falando dela o tempo todo. Eu acho isso um absurdo. Eu fico com um tédio, eu fico com uma preguiça de gente assim. Tipo de coisa assim na parte romântica me faz me interessar bastante pela pessoa. Não só fisicamente, porque, assim, gente, se eu for me apaixonar fisicamente por todo mundo, vou estar sendo fútil. Youtubers que te inspiram. Eu tenho 3 inspirações, inclusive eu anotei aqui. Todas elas eu acompanho há muito tempo. Tem a Amanda Ko, Yeni Kang, também tem a Moya Mawine. A Amanda e a Yeni, elas, tipo, conversam mais nos vlogs, elas se comunicam mais do que, tipo, mostrar o dia a dia na rua, coisas que elas estão fazendo. Elas conversam mais com a câmera. Dependendo do vlog, elas têm esse equilíbrio de falar com a câmera e mostrar as coisas do dia a dia. Eu gosto muito delas porque os vlogs delas são muito confortáveis, então elas são uma inspiração muito boa pra mim nesse quesito. Já a Moya Mawine, ela, assim, gente, ela não fala tanto nos vlogs, ela é mais cinematográfica, sabe? O estilo de vídeo dela é mais aesthetic, por assim dizer. Eu sou viciada em qualquer tipo de vlog dela, eu acho. Tipo assim, o estilo de vida dela que ela mostra, né? Confortável também. Então, essas 3 mulheres são as minhas inspirações para fazer os vídeos. E eu, às vezes, assim, tava vendo uns estilos de vídeo e eu vou começar a meio que intercalar, dependendo do meu humor. Se eu quiser fazer um vlog que eu vou estar falando mais, eu vou fazer e, tipo, mostrar menos coisas do dia a dia. Se eu quiser fazer um vlog como se fosse um diário visual, eu vou fazer também e que eu esteja falando menos, sabe? Eu gosto dessa coisa de que eu mudo assim para não ficar enjoando. Acessório para você que não pode faltar num outfit. Gente, eu uso muito brinco de argola e uso muito colar com detalhes. Então, esses 2 para mim não pode faltar no meu look. Se não tiver, eu vou ter a sensação que eu vou estar nua
Porque eu sem acessórios, pra mim, o look, o outfit, ele fica sem graça. Fica sem um brilho, sem algo a se admirar. Não fica legal. Essa é a minha opinião. Alguém pode, discordar, só que essa é a minha opinião. Se não tiver um acessório no seu fit, o seu fit vai estar morto. Me perguntaram também bastante qual é o meu chip favorito de qualquer coisa, tipo série, desenho, livro. No momento, eu estou obcecada pelo Alexander e a Emma do mangá Veio. Conheci recentemente este universo maravilhoso. Tem uma vibe de século 30 na Europa, meio com elementos russos. Esse casal, gente, pra mim, não sei, é minha meta, assim, de vida, porque eles têm algo tão puro, assim, tão leve, ao mesmo tempo meio sensual. Só entende quem, vai ler o mangá. Esse mangá, ele não tem uma história fixa, tá? Pra deixar claro, eu vi que a autora, ela vai fazendo cenas aleatórias do dia a dia dos dois e mostra eles evoluindo como um casal. E ai, gente, eles são muito fofinhos, não dá. Então, eles são o meu casal, o meu chip favorito no momento. Você tem pintor favorito? O meu pintor favorito desde sempre foi o Monet. Eu já fui numa galeria que teve aqui na minha cidade. Eu acho muito bonita as artes dele, que são de campos, do jardim dele, né? E a história dele é muito legal também. Então, eu acho este pintor um divo e vai ser sempre o meu favorito. Que tipo de tecido você gosta? Eu gosto de tecido algodão. Acho que é esse aqui, né? Eu também gosto, eu não lembro se é seda, mas é um que é meio brilhoso, sabe? Que usa em vários vestidos. Eu acho muito bonito esse tipo de tecido também. Você tem algum cantor ou cantora que você menos gosta? Olha, parando pra pensar agora, é meio difícil eu não gostar de um tipo de música. Mas, assim, se eu estiver falando Taylor Swift, vocês vão me odiar, porque assim, como pessoa, ela é uma querida. Mas, musicalmente falando, as músicas mais famosas dela, eu acho elas bem boas e viciantes. Agora, as músicas menos famosas, que eu já escutei algumas, né, eu não gostei tanto assim. Fez muito a minha vibe. Então, se eu estiver falando que ela é uma cantora que eu menos gosto em quesitos de música, vai ser ela. E não é porque, eu não odeio ela, gente. Eu, não tenho nada contra ela. Só que, musicalmente, eu não sou muito fã. Seu filme favorito de todos? Me perguntaram bastante isso, então eu irei responder aqui. O filme favorito de todos, gente, é Chungking Express, do meu querido diretor Yong Kar-wai. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma pequena análise aqui sobre este querido filme que está dentro do meu coraçãozinho. Amores, Chungking Express fala sobre as relações, conexões humanas na vida moderna. A ideia desse filme é que o amor ele pode ser passageiro, mas que você tem que estar aberto a encontros casuais, que nós temos que ter a esperança do recomeço. Às vezes o amor da sua vida foi a pessoa que você se esbarrou esses dias na rua e que daqui 57 horas você pode se apaixonar por aquela pessoa novamente porque você encontrou ela de novo em algum lugar que você frequenta. Tem meio que uma filosofia desse filme também que eu adoro, inclusive ele é o arroba do meu TikTok, e é que o amor ele não dura 0,01 centímetros, ele nasce a partir dessa medida. Então assim, gente, basicamente é isso que fala esse filme. Eu amo esse filme de paixão. Embora as conexões humanas das cidades grandes elas parecem ser descartáveis, como se elas tivessem uma data de validade, igual as latas de abacaxi. Quem pegou, pegou. O potencial de achar um outro alguém, um outro amor, está a 0,001 centímetros
de distância de nós. E que basta a gente sempre estar atento e paciente, porque o tempo, gente, ele sempre anda ao nosso lado. Eu demorei muito para entender esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que não consegue esperar. Então, assistir esse filme me fez pensar bastante nisso. Para finalizar essa pequena análise que eu fiz para vocês, aqui vai uma frase que estava no filme e com base nessa filosofia dele. No momento de maior intimidade, estávamos a apenas 0,01 centímetros de distância. E 57 horas depois, eu me apaixonei por essa mulher. Takeshi sempre aquecendo nossas vidas, não é mesmo? Inclusive, esse diretor que fez Stranger Things Express, ele fez vários outros filmes. A maioria deles, não é todos, mas ele separa em duas histórias. Esse filme, ele separou em duas histórias. Era de dois policiais que terminaram os seus relacionamentos e foram em busca de outros após superarem. Enfim, gente, gostaram da minha análise? Eu adoro ser uma cinéfila. Por isso que o meu hobby é assistir filme. Por isso que eu tenho essa cabeça grandona aqui, esse cérebro grandão que eu tenho. Gente, eu acho vocês muito criativos nas perguntas, muito inteligentes, sabe? Intelectuais. Parece que eu tô batendo um papo culto com vocês. Olha essa pergunta aqui. O que você mais admira em você mesma? É o fato de que, ao mesmo tempo que eu posso ser intensa, eu sou uma pessoa sensível. Não sei se existe essa palavra, mas eu sou uma pessoa que tem uma intensidade sensível. Eu me entrego muito bem àquilo que eu faço, só que eu sou cuidadosa para ter empatia com o outro ao ter essa intensidade, essa força de ser sensível para me aproximar das pessoas e tal. Então, é uma coisa que eu me admiro em mim. Ao mesmo tempo que eu vejo o mundo de forma profunda, eu consigo entender as pessoas, eu consigo conversar com elas, ouvir elas muito bem quando desabafam comigo e tal, ou até quando eu desabafo com as pessoas, eu consigo me expressar com o que eu sinto. É algo que eu não quero mudar. Eu irei continuar sendo assim, eu espero, né? Essa intensidade sensível que eu tenho é algo que eu admiro muito em mim mesma. Ô Laura, esse aqui que você tá bebendo é chá, é um café? Não, gente, é água. É só pra fazer uma graça mesmo. Me perguntaram bastante também o meu livro favorito, que acabou com o meu psicológico, só que eu indicaria. Jane Eyre. Vamos para a análise de novo, galera? Então, é o seguinte. Gente, esse livro, ele fala sobre uma menina chamada Jane Eyre. Ela era uma menina que viveu sempre com a tia e tal, e sofria bastante por ser uma menina pobre e sem beleza, pobre. Ela era muito linda. E aí ela sempre teve essa sofrência, esses traumas de maus tratos e tal. E ela deu a volta por cima e falou assim, não, vou sair desse lugar. Aí ela foi pra um colégio, passou a pré-adolescência inteira lá, ela passou por algumas coisas. E quando ela fez 18 anos, ela saiu da escola, né, e procurou um emprego. Esse livro, gente, se passa nos anos 1800. Dá pra saber a vibe de camponês e tal. Tudo era longe, tinha carroça e tal. E quando ela procurou um emprego, ela procurou um emprego de governanta numa mansão. Aí ela foi pra lá. Passando assim o livro, ela se apaixona pelo cara dessa mansão, que era o Rochester, cara de 40 anos, lembrando que ela tem 18. E eu vou parar o livro por aí, porque de resto vocês vão ler. Gosta de ler, vai ler esse livro, porque, gente, sério, é um dos clássicos mais bem feitos que eu já li em toda a minha vida. Esse é o meu livro favorito pra sempre. Ah, mas por que você gosta tanto desse livro, Laura? Galera, é um romance melancólico super detalhado. Ele é dessa grossura. Ele tem, acho que 600, 500 páginas, então ele é bem detalhado. Eu adoro o livro detalhado. A protagonista
independente dos traumas que ela passou, independente de tudo que ela sofreu, que a vida dela foi bem sofrida, ela era uma mulher empoderada, diva com muita autovalorização. Ela não peitava pra ninguém, peitava pra mulher, não peitava pra homem, não peitava pra ninguém. Ela tinha a ideia de que ela nunca seria submissa em todos os sentidos pra ninguém. Gente, me perdoe, a gente vai ficar um pouquinho sem microfone porque meu celular tá carregando aqui, tá bom? Mas como que eu tava falando, o que esse livro ele fala? Esse livro ele fala sobre a autonomia feminina, que é a Jane Eyre, né? Porque ela é uma feminista, ela não peita pra ninguém. Além disso, ela quebra os padrões vitorianos da época, né? Inclusive esse livro, a autora, ela fez como denúncia para as pessoas que maltratavam os vulneráveis, que era tipo criança, adolescente e tal. Pra época, isso já era bastante. E por que ela quebrava essas barreiras? Porque falava que ela não tinha riqueza e beleza nenhuma, só que ela, por meio da sua inteligência, senso e caráter, ela conseguiu mostrar que ela não é submissa a ninguém, que tipo importa pra ela mesma, porque ela sofreu muito por não conseguir nada do que ela queria, porque tipo assim, ninguém se importava com ela. E também tipo mostra a importância da igualdade moral e da fidelidade, tanto romanticamente e não romanticamente. Como é um romance, mostra que ninguém manda em ninguém no relacionamento, ambos tem que se amar genuinamente. Não algo entre, tipo, poder e quem obedece, sabe? Então eu adoro muito esse livro, ele é meu favorito por causa de tudo isso. Envolve fofoca, envolve feminismo, envolve polêmicas da época, o que eu adoro. E várias outras coisas. Eu espero que tenham gostado dessa minha análise do livro. Galera, vamos dar mais da adrenalina agora, porque meu celular tá 20% e meu armazenamento tá estourando. Então, ó, banda ou artista flopada que você ama e acho que todo mundo deveria conhecer. Gente, esse aqui eu vou ler porque eu conheci recentemente, eu adorei. Então, é uma artista que tem uma banda também. A artista é a China Ringo, é uma cantora vanguardista do Japão. O seu estilo musical é o rock alternativo com punk, jazz, com elementos japoneses, é claro. Ela também tem uma banda, Tokyo Dinner. As músicas e, tipo, o som dela, gente, é muito bom, bem expressivo, tem bastante guitarra. E eu vou deixar aqui a minha música favorita dela. Eu recomendo muito vocês conhecerem ela também, eu acho ela uma diva. Como está a vida de pré-vestibular? Daquele jeito. Gente, eu não sei me expressar, eu fico ansiosa toda vez que falo sobre isso, porque, gente, meio do ano, né? Aquela tensão, inclusive eu não falei pra vocês, eu acho que eu vou começar a fazer cursinho dia 27 de julho. Tô muito animada porque eu sempre quis fazer. Mas, assim, eu tento deixar o mais leve possível, mas por dentro eu tô o fogo. Eu tô tentando ficar calma, então tá entre isso, entre ficar calma e uma ansiedade. Que se você pudesse viver na estética de qualquer filme ou série, qual seria? Seria na estética de Frankenstein. Eu adoro esse filme, inclusive eu adoro ainda mais o livro que eu tenho em quadrinhos do Frankenstein. Eu sinto algo fraternal por ele. Falando sério aqui, eu gosto muito do Frankenstein. E a última pergunta é: qual a sua viagem dos sonhos? Eu tenho 5 viagens dos sonhos, mas a que eu mais quero ir é pra Islândia. Nossa, mas é um país tão depressivo. Pois é, mas eu gosto muito da vibe de lá. Eu iria ver as cachoeiras. A única coisa que eu iria sofrer lá é o peixe. Porque eu não gosto de peixe frito, sabe, gente? Eu só gosto de sushi. Pela cara de vocês já sabem, né? Pior que era uma pergunta que eu tava muito ansiosa pra responder, gente. Então eu vou tentar resumir o máximo aqui. Qual é o meu tópico favorito em história? Eu tenho 2. A Revolução Francesa, por causa dos seus dramas políticos, né, que tinha.
Mas o principal é a Guerra dos 100 Anos, especialmente pela entrada da Joana d'Arc. Para quem não conhecia ela era uma menina jovem, analfabeta e médium, porque ela ouvia os seus santos darem lideranças para elas e até Deus também ela ouvia. Os comandos era para liderar as tropas militares que ela comandava na época, né? Ela ajudou bastante com algumas coisas da guerra. Uma delas foi a sua libertação da cidade de Orleans e a promessa de coroar o rei Carlos V. Ela conseguiu mesmo. Mesmo que o cara ele traiu a Joana após sua coroação. Eles eram próximos e depois se afastaram após isso. E quando a Joana ela foi capturada, ele não fez nenhum esforço financeiro e militar para ajudar ela. Após isso, ela foi punida pelo que sempre faziam na época, né? Que era mentir, porque tava falando que se comunicava com Deus e tal. E obviamente porque ela usava roupas masculinas, porque ela era uma militar. Agora sim eu respondi todas as perguntas. Gente, final do vídeo, eu espero que tenham gostado, que eu tenha respondido essas perguntas suas. Eu tive uma conversa bem culta com vocês, eu gostei bastante, eu gosto, de pergunta, de conversa assim. Espero que vocês tenham gostado. Talvez o vlog demore um pouquinho pra sair. Esse vlog talvez seja um diário visual do que uma conversa em si com vocês. Então espero que vocês gostem também. Eu tô tendo um pouquinho de bloqueio pra isso, mas já vai melhorar. E é isso, meus amores. Um beijo. Até a próxima.